Na Web Rádio Amparo, Reiflama, com Breno Ribeiro. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Que bom podermos iniciar o programa desta noite já com esta canção, e ainda mais aprofundando e mergulhando no amor insondável de Deus. Que bom podermos cantar e proclamar esta verdade. Deus é capaz de trocar reinos por ti, por amor a ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor vai nos dizer, e é uma máxima do cristianismo: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho ao morrer numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida nova, vida em abundância. O mesmo Jesus, após 40 dias a Páscoa, ele vai proclamar aos seus apóstolos: eu não vos deixarei órfãos,
Eu estarei com vocês em todo o tempo. E eis que vocês receberão o defensor, o Paráclito, o Consolador. Eis que vocês receberão o meu Espírito. 50 dias após a Páscoa, isto é, Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, vem sobre outras mulheres, dentre elas a mãe de Jesus. E aquele lugar, aquele ambiente onde pairava medo por causa dos judeus, se torna um grande cenáculo de amor, onde todos fazem uma linda experiência com o Espírito Santo. Aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja professa. E nós, junto com ela proclamamos as verdades da fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa comunhão, essa trindade santa, essa forma genuína que Deus se faz comunidade, comum unidade, por amor a nós. Pessoas distintas com a mesma natureza. Que Deus é esse, capaz de nos amar tanto assim? O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, muitas das vezes, quando ele é vivido e sentido, por mais que nós saibamos o quanto Deus nos ama, nós não temos consciência dessa dimensão. A palavra do Senhor nos diz, é o apóstolo Paulo que nos fala, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ou seja, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, cujo Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele completará toda a obra começada. Queridos, também nós hoje estamos num cenáculo. Também nós hoje estamos fazendo essa experiência com a palavra de Deus. Também nós queremos e precisamos nos abrir para esta ação renovadora. E somente pela ação do Espírito Santo nós podemos proclamar o senhorio de Jesus, a salvação que vem dele. É tão bonito aquela expressão, aquela citação bíblica dos discípulos de Emaús, e abriu a inteligência deles. Um dos discípulos vai indagar: o nosso coração não arde quando ele fala das Escrituras e parte o pão para nós? O mesmo local aonde acontece a instituição da Santa Eucaristia do sacerdócio católico é o mesmo local, 50 dias após a Páscoa, que acontece o mistério de Pentecostes, isto é, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre toda a humanidade, sobre toda a face da terra, sobre homens e mulheres que se deixam ser conduzidos por esse mesmo Espírito. No mesmo lugar, possivelmente na casa de São Marcos Evangelista. Tudo nos remete ao cenáculo, no andar de cima, porque o Senhor quer nos levar para lugares altos, mas o Senhor quer que nós possamos buscar o alto, onde está Deus. É muito comum em nossas cidades, em diversas partes do país e fora do país, a gente perceber que as primeiras construções de mosteiros, conventos,
e até mesmo de determinadas igrejas eram em lugares elevados, eram em lugares altos, era em cima de montes, de morros. Para dar esta conotação, você precisa sair da sua realidade e buscar aquilo que te eleva, aquilo que te levanta. Buscar o alto onde está Cristo. É comum a gente ver na arquitetura de algumas igrejas a abóboda, que quer dizer aquela cúpula, que quer dizer a igreja está sempre grávida, pronta para gerar filhos novos. E é o Espírito Santo que fecunda a igreja. É o Espírito Santo que fecunda homens e mulheres novos para uma realidade nova. O Evangelho é um poder de atração. E olha que interessante. Se no Antigo Testamento a linguagem da Torre de Babel era uma linguagem de confusão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o relato de Pentecoste, nós vamos perceber que não é mais uma linguagem de confusão, mas sim uma linguagem do amor. Algo que nos revela a unidade nas diversidades. Ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e anunciai. Ide por todo mundo e evangelizai. É o mandato de Deus. Ide 2 a 2, para que um possa animar o outro. Isso é o ser igreja, é o sentir-se igreja. Estarmos congregados nele. Ele é a árvore frondosa, ele é a árvore onde vai brotar e suscitar frutos, abundantes frutos, 30, 60, 100 por um. E a mesma palavra nos atesta: é pelos frutos que conhecereis a árvore. Eu acho bonito lá no Evangelho de São João, no final do Evangelho de São João, que diz assim: este é o apóstolo que dá testemunho da verdade. Seu nome é João. E no final do livro, praticamente ali nos versículos 24 e 25, vai ter uma expressão tão bonita. Deus realizou muitas outras coisas que penso que não caberiam neste livro, mas que acontece, que aconteceram, que estão acontecendo e há de acontecer sempre. Ou seja, Deus continua realizando, Deus continua suscitando, Deus continua agindo por meio da sua igreja. A igreja confirma, a igreja atesta se aquilo realmente é de Deus e vem de Deus. A igreja como mãe, a igreja como mestra, a igreja como sacramento da verdade. A igreja não é uma instituição qualquer. A igreja é o corpo místico de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer: maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a sua igreja e por ela se entregou. O Senhor se entregou por nós no madeiro da cruz. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele nos redimiu no mistério incruento da cruz. E como os primeiros cristãos diziam, que a cruz é uma grande árvore, uma árvore frondosa,
uma árvore cheia de frutos e que continua dando bons frutos. Ó bendita árvore da cruz que nos trouxe a salvação. A cruz, antes de o Senhor assumir o madeiro, o mistério da cruz, era um sinal de maldição. E a partir de Cristo, a cruz se tornou um instrumento de bênçãos. O apóstolo São Paulo também vai nos dizer: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para muitos, mas para nós, poder de Deus e sabedoria do alto. Meu irmão, minha irmã, não existe um cristianismo sem a cruz e muito menos sem o crucificado na cruz. Não existe Pentecostes sem Maria. Não existe na história da salvação elementos cruciais que fazem parte e que estão ali na Sagrada Escritura, elementos cruciais da história da salvação. Negar qualquer coisa, negar qualquer um desses elementos, negar qualquer um desses acontecimentos, é negar Cristo, é diminuir o seu mistério e até mesmo é de não perceber que o Senhor quis uma igreja e por ela se entregou. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. É bom estarmos aqui, é bom estarmos neste lugar. E o reconheceram na fração do pão. Nós só podemos ter de fato uma experiência genuína e segura com as realidades sagradas na igreja, a partir da igreja, pela igreja, por meio da igreja, em favor da igreja. O que nós recebemos, devemos colocar em comum acordo. O Espírito Santo que conduz a igreja, o Espírito Santo que anima e é a alma da igreja, é o mesmo Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito que está sobre homens e mulheres ao longo da história da igreja, ao longo da história da salvação. É o mesmo Espírito que continua a suscitar homens e mulheres novos para uma realidade nova. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar.
Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, e o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Ao longo dos últimos programas, e ainda faremos também nos próximos, nós estamos fazendo essa linda experiência com o Espírito Santo, por meio daquilo que o próprio Senhor suscitou à sua igreja. Nós, como cristãos católicos, e precisamos praticar e exercitar a nossa fé, é importante a gente recordar que a igreja guarda o depósito da fé, ou seja, o depósito fidei. E nós temos um tripé que nos dá essa segurança, que nos dá essa estabilidade de estarmos congregados num lugar seguro, num lugar autêntico, num lugar de credibilidade, num lugar que de fato nós cresceremos. Que tripé é esse? Sagrada Escritura, isto é, a Palavra de Deus, a sã doutrina, né? Que é a tradição oral escrita, e o santo magistério. A igreja nos fala por meio do Papa, por meio dos nossos pastores, que, aliás, legitimamente fazem parte de uma sucessão apostólica. Ontem Pedro, hoje Francisco e eternamente Jesus Cristo. E vale ressaltar, meu irmão, minha irmã, o quanto nós precisamos sempre aprofundar e reaprofundar as verdades da nossa fé. O quanto a gente precisa tomar a palavra, o quanto a gente precisa tomar a doutrina,
o quanto a gente precisa ter livros espirituais, cultivar a vida dos santos, o quanto nós precisamos conhecer os documentos da igreja, o quanto nós precisamos deixar que o Espírito Santo vá nos formando, vá nos educando e até mesmo reeducando. Porque o Senhor não quer perder ninguém, mas quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos. E quem é a verdade? Aonde está a verdade? E como perceber a verdade? Isso faz parte do nosso tempo, mas também isso faz parte das indagações ao longo dos séculos. E nós podemos ver que ainda hoje a igreja, isto é, católica, ela tem, apesar de tudo aquilo que se levanta contra ela, ela é uma instituição de valor, de credibilidade, que gera confiança, aonde muitos recebem algo sólido. Como eu disse no encontro passado, a igreja não pode nem deve se prostituir. A igreja não faz concessões. A igreja não está à venda. Mas a igreja, ela guarda, protege aquilo que nosso Senhor deixou como tesouro espiritual a partir dessa mesma igreja. Então não é a igreja que perde fiéis. Na verdade, a igreja perde os infiéis, aqueles que querem muitas das vezes construir, reconstruir ou simplesmente constituir igrejas, realidades que possa satisfazê-los e ao mesmo tempo dar uma roupagem segundo aqueles que pensam que deva ser assim. Quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, a igreja já existia, a igreja já subsistia. Ou seja, não é a igreja que tem que se adequar ao mundo, mas é o mundo que precisa se voltar para Deus e sua igreja. Não é a igreja que está antepassada, mas a igreja que vive esta radicalidade, isto é, o que é ser radical? Talvez você tenha ouvido isso sobre você. Você é muito radical. Radical quer dizer aquele que tem raiz, aquele que está enraizado. Nós estamos enraizados aonde? Em Cristo Jesus. Nós estamos enraizados naquele que é verdade, que exerce a verdade e que é fonte de toda verdade. A verdade vos libertará. E quem é a verdade? Senão o próprio Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a igreja tem os seus tesouros espirituais e que nós precisamos cultivar, conhecer, amar, propagar e até mesmo fazer essa experiência. Olha o que vai dizer o apóstolo São Pedro: em obediência à tua palavra, eu lançarei as minhas redes ao mar. Em obediência à tua palavra. Olha o que vai dizer a carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8. Certa é esta doutrina, que quero que sigas com firmeza e constância.
certa é esta doutrina. Ou retomando o final do Evangelho de São João, né, que nos diz, e mais uma vez eu repito esta citação bíblica: muitas coisas Deus fez, muitas coisas Deus está fazendo, muitas coisas Deus fará, que não estarão contidos neste livro, mas que Deus continua a realizar, que Deus continua a agir. É como se a gente pega lá o livro dos Atos dos Apóstolos e a gente continua a dizer: este livro está sendo dado continuidade. Atos de Pedro e Paulo, Atos dos Apóstolos, Atos dos cristãos que fazem essa experiência com o Senhor. Por isso, de uma forma bem objetiva, né, para que a gente possa recordar, 10 são os mandamentos, 7 são os sacramentos, 7 são os dons do Espírito Santo, 7 são as virtudes, 7 são os pecados capitais, 12 são os frutos do Espírito Santo, e por aí vai. A gente tomar o credo e perceber, ali está contido as verdades da fé. E olha que bonito, eu e você recebemos não a nossa fé, mas a fé da igreja. E que sinceramente nós professamos, razão pela qual nós cremos, razão pela qual da nossa existência. Por isso, até nos dias de hoje, nós precisamos dar razões da nossa fé, ou seja, por que cremos, por que professamos, sem negar a nossa identidade. Muito pelo contrário, exercer a nossa identidade. Porque exercer a nossa identidade é exercer de fato que nós pertencemos a Deus e a sua igreja. Como diz Santa Teresa d'Ávila, eu sou filha da igreja. Você, homem, diga, eu sou filho da igreja. Você, mulher, diga, eu sou filha da igreja. Além de ser filho de Deus, nós também somos filhos da igreja. Por isso, nós precisamos deixar que o Espírito Santo possa fecundar a nossa alma e que a nossa alma deseje, anseie pelas coisas eternas. Antigamente, na renovação carismática católica, existia uma pregação dentro da experiência de oração que dizia assim: os efeitos do batismo do Espírito Santo, ou seja, os efeitos da efusão do Espírito Santo. E eram muitos os efeitos: amor à palavra, gosto pela palavra, a redescoberta dos sacramentos, o sentir-se igreja, ser igreja. Ou seja, é como se, e de fato isso acontece, né? Aquilo que diz lá no relato de Emaús: abriu-lhes a inteligência, caíram-se as escamas, algo novo surgiu, algo novo brotou. Por quê? Porque aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. É o que Jesus vai dizer a Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. Não nascer de novo no ventre de sua mãe, mas necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você pode ser até um conhecedor da lei, da doutrina, da palavra, mas você precisa fazer essa experiência forte e genuína. Você precisa viver, de fato, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando nós deixamos de colocar Deus no centro, a gente
se abre para confusões, para caos, para bagunças, para uma linguagem que muitas das vezes vai nos afastar e não vai permitir que a gente venha estar congregado. Por isso você precisa romper com a vida velha. Você precisa romper com o pecado. Você precisa romper com realidades e situações que não vem de Deus e que, portanto, não é para você. Você precisa romper até mesmo com lugares, ambientes de pessoas que nada te acrescentam. Você precisa, de fato, fazer esse processo de conversão, de converter-se, de metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota. Porque, queridos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chegará ao reino dos céus. Mas aqueles que de fato fazem a experiência com o Senhor em todo o tempo, estes sim, receberão o galardão da vitória. Que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, escancarar todo o nosso ser e permitir que o novo de Deus venha sobre nós e que possamos tomar a decisão de romper com aquilo que é mal, romper com aquilo que é velho e, romper com aquilo que aparentemente parece ser bom, mas que na verdade é só um laço para que a gente não tome a decisão de ser aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Portanto, todos os elementos da nossa salvação, todos os elementos que aquilo que o próprio Senhor deixa para nós por meio da sua igreja são importantes. E vai dizer São Jerônimo: negar as Escrituras é negar o Cristo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo,
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam diante de sua face todos aqueles que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua companhia, pela tua participação, pela tua audiência. E aguardo a cada um de vocês, mas também todos os seus, para a próxima quarta-feira, a partir das 8h05 da noite, aqui na nossa querida e amada Web Rádio Amparo, a nossa rádio católica pela internet. Curta, compartilha, divulga o nosso programa, a nossa programação, faz um convite ao maior número de pessoas para que possamos estar juntos, crescendo juntos na fé, na comunhão, na intimidade com o Senhor, por meio daquilo que Ele mesmo quer falar aos nossos corações e suscitar por meio da sua igreja. Deus te abençoe poderosamente. Salve Maria Imaculada. Que você tenha uma noite restauradora, de cura, de libertação, e que esta semana seja uma semana da providência de Deus, da vitória de Deus, e que em tudo Deus seja louvado e glorificado. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda,
sonhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amiga e olhar de avô. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amiga e olhar de avô. Te desejo vida,